Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do quarto trimestre e ano de 2025 da Engie Brasil Energia. Sou Adriana Wagner, analista de relações com investidores da companhia, e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos a videoconferência. Neste momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso website www.engie.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além da DFP e demais documentos arquivados ontem na CVM, onde são divulgadas em detalhes as análises das demonstrações financeiras, dos resultados operacionais, indicadores ESG, avanços na implantação de novos projetos, entre outros fatos relevantes do período. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Para apresentar o desempenho da Engie Brasil Energia no quarto trimestre e ano de 2025, estão conosco hoje os senhores Pierre Leblanc, diretor financeiro e de Relações com Investidores, Guilherme Ferrari, diretor de Energias Renováveis e Armazenamento, e Leonardo Depiné, gerente de Relações com Investidores da companhia. Agora eu passo a palavra ao Pierre para iniciar a apresentação. Pode prosseguir, Pierre. Ok, muito obrigado, Adriana. Voy a voy a falar em português. So, desculpa, pero se toque. So, muito obrigado pela sua presença. Vamos apresentar a você os resultados financeiros de 25. A atividade durante o último trimestre foi intensa, com realizações importantes para o próximo ano. Conclusão obras de Açu e Açu Sol, 100% operacionais. Fim do forte ciclo investimentos em renováveis. Trecho de Asa Branca, 33%, e Brownfield de Grauner, 5%, em operação comercial. Estratégia de crescimento com disciplina financeira, excelência operacional, buscando superar os desafios regulatórios e atendendo às oportunidades que o mercado oferece. Início do processo de transferência geral com a nomeação do Comitê de Partes Relacionadas para garantir total transparência em termos de processo e valorização para os minoritários e o mercado. E avanços regulatórios importantes no tema do curtailment e UBP, que trarão resultados para 2026. Agora, passo a palavra a Depiné. Muito obrigado, Pierre. Passo agora aqui para os destaques financeiros. Então, o nosso EBITDA do Q4, uma leve queda em relação ao Q4 do ano passado, impactado por vários efeitos, mas um atraso do licenciamento do IBAMA em Asa Branca. Quando olhamos o número anual, 12 meses de 24 contra 12 meses de 25, um aumento de quase 4% no ajustado, claro, lembrando que no ano passado ainda teve o ganho de capital da venda da TAG, e esse evento não ocorre mais esse ano.
quando olhamos para o lucro líquido ajustado, uma queda já esperada, dado o nosso nível de alavancagem, mas uma queda de 30% no quarto contra quarto e 15,6% no ano contra ano ajustado, também devido à questão da venda da TAG, que foi um evento específico de 2024. Passando para os indicadores de ESG, questão de intensidade de emissões, continuamos com um nível muito abaixo das referências e sempre que possível com redução. Saúde e segurança também, continuamos dentro das referências estabelecidas, que já são bastante desafiadoras. Seguimos incrementando o nosso índice de mulheres em posição de liderança, especificamente nesse quarto, teve uma redução, porque entraram ativos novos, onde a população é majoritariamente masculina, né, 2 usinas hidrelétricas, e também a Suroeste-Sol. Questão de investimentos em inovação, conseguimos incrementar em relação ao ano passado, que já foi um índice bastante alto. E na questão de responsabilidade social, como uma grande parte desses investimentos são incentivados, esse recurso incentivado esse ano foi muito menor, por conta, de novo, o ano passado teve um lucro extraordinário pela venda da TAG, de um pedaço da TAG, mas novamente conseguimos atingir 100% da doação alvo, né, que é um grande orgulho para a gente. E também quantidade de pessoas engajadas, um pouco menor, mas ainda assim um índice muito grande, perto de 100 mil pessoas, também decorrente reflexo da queda aqui do investimento. Seguindo, passo para o Guilherme Ferrari, então, agora, fazer os destaques operacionais de renováveis. É, tá, tá bom, né? Obrigado. Bom dia a todos e todas. Trazendo um pouco aqui da disponibilidade dos nossos ativos, né? Então, a gente vê no ano né, nesse ano de 2025 uma melhora significativa aqui na disponibilidade das hidrelétricas, isso decorrente, né, que no 24 a gente está com algumas manutenções e o 96,2 acaba sendo nossa referência do ano. Eólicos e fotovoltaicos também, uma recuperação, principalmente no fotovoltaico, uma recuperação significativa. A gente fez um plano aqui de melhorias em alguns ativos que nós havíamos comprado, né, e na eólica também. A eólica destaca que nós, melhorando a performance do projeto Santo Agostinho, onde a gente teve problemas de tecnologias com a Siemens Gamesa e ainda não está o ideal, mas estamos na busca de melhorar a performance. E também um fator importante, como o Pierre mencionou, a entrada de Assuruá, da Serra do Suruá, que vem com uma performance muito boa dos equipamentos vestes. Então, em relação à disponibilidade, a gente está conseguindo chegar nos objetivos alcançados, obviamente que também tem o impacto do curtailment, que prejudica, né, tanto o setor, as usinas eólicas e fotovoltaicas, mas isso não como a gente está tentando minimizar da melhor forma possível. Entrando nesse assunto do curtailment, né, que de fato, né, o curtailment é o grande ofensor da geração renovável intermitente. Né, a gente for analisar o nosso resultado do quarto trimestre, né, em relação do ano passado, tem um incremento significativo e também o ano 25-24. Basicamente, né, um ponto que a gente já vem reforçando muito, a massiva entrada da geração distribuída faz com que haja o deslocamento das energias renováveis não convencionais, e isso, infelizmente, né, até agora não temos uma solução. Né, se busca uma solução regulatória para, de alguma forma, reduzir a entrada de geração distribuída, para que reduza o impacto nas fontes aqui intermitentes. Eu acho que um ponto relevante de colocar aqui também é a robustez do nosso portfólio. Né? Então, se a gente, quando compara a nossa geração total com o impacto do curtailment, cai para 6%. Claro, isso decorrente dos nossos ativos hídricos. Né? Isso, né, faz com que a gente tenha uma resiliência maior em relação ao impacto do curtailment.
Então, esse é o destaque em relação ao Cortem. Um pouco em relação à própria geração, né, a gente vê uma geração, um aumento no último trimestre, mas se formos comparar em relação ao ano passado, uma redução né, de quase de 11%. Isso basicamente é decorrente da hidrologia, né? Então, assim, uma hidrologia pior, a gente acaba fazendo uma geração pior, mas destaco, né, que com a entrada de Assuruá e Assusol, na questão das energias renováveis não convencionais, né, a gente teve um incremento significativo no ano de 2025, né, comparado com o ano de 2024. Então, esses são os destaques em relação à nossa geração ao longo de 25. Desculpa. Tá. Em relação à comercialização de energia, a gente, né, segue a nossa estratégia de venda gradativa da nossa capacidade comercial, né, preservando, temos um hedge de proteção aí para eventuais flutuações, mas ao mesmo tempo temos um espaço para capturar também os preços maiores, né, ao longo do tempo, né? Então, obviamente que a gente tem um perfil que vai caindo a nossa contratação. Se a gente for analisar a partir de 2031, né, que tem uma queda significativa de 900 mega da nossa capacidade comercial, decorrente que a gente não considera para efeito de gestão do nosso portfólio. Nesse momento, a renovação da concessão de Salto Santiago, que é a primeira que vai vencer em 2031, mas certamente a gente vai estar trabalhando fortemente para que nós consigamos fazer a renovação dessa concessão. Então, como mencionado, a gente tem, né, um perfil decrescente de energia descontratada, né? Então, se a gente pegar o horizonte de 27, 28, 29, a gente obviamente sempre vai ter um pouco mais de energia contratada, mas né, sempre nessa linha de tentar buscar oportunidades de preços melhores de energia. Acho que o outro destaque aqui, acho que a gente pode ir para a expansão. Então, em relação à expansão, como o Pierre já mencionou, os dois projetos nossos, a Serra do Suruá e a Sussol, Serra do Suruá. Então, o projeto, né, já está em plena operação, né, os 188 aerogeradores, como é mencionado, performando super bem, né, disponibilidade muito alta, obviamente sendo impactado pelo container, mas mesmo assim a disponibilidade das máquinas Vestas estão indo muito bem. Foi um investimento onde a gente não teve né, o nosso índice de saúde e segurança muito bom, tivemos a entrega antes do prazo que a gente tinha colocado na nossa previsão, bem como o investimento. Também conseguimos ter uma redução no nosso investimento em relação ao nosso business plan original. Indo para a Serra, para o conjunto fotovoltaico Sussol, também a mensagem é muito parecida, né? Então, entramos em operação comercial, regulatoriamente falando, agora em fevereiro de 2026, né? A planta já estava toda energizada desde o ano passado. Também um projeto que entregamos, né, dentro do prazo, assim, adiantado em relação ao prazo inicial, tivemos também uma redução no nosso orçamento previsto, e a performance também vem sendo muito boa em relação também aos sistemas de traqueamento, as placas solares, a performance também do Assusol está muito aderente ao que a gente tinha previsto. Vamos para o próximo slide. E aqui é um ponto que, né, a gente vem trazendo, e como mencionado também pelo Pierre no início, a Giral, né? Então, Giral teve, né, no ano passado também uma melhora de performance, né? Lá teve alguns investimentos para melhorar a disponibilidade das turbinas, né? Então, isso reflete aqui na maior geração no ano de 2025. Né? E é um ativo,
né, bem contratado, né? Então a gente tem aqui até 2034 100% contratado, e depois uma parcela hoje que é no Mercado Livre, ela, né, ela encerra a obrigação junto ao BNDES e volta ao Mercado Livre. Então, é um ativo extremamente interessante, como a gente já foi mencionado em outras reuniões, né, e na divulgação de resultados, e anunciado no final do ano passado, nós estamos agora no processo de análise de transferência da participação do controlador da Engie Brasil, participações para a Engie Brasil Energia. Então, foi montado no final do ano passado esse comitê de participações relacionadas, no qual eu represento a Engie Brasil Energia e os dois conselheiros dependentes, o Manuel Lopes e a Karen Breitman, representam os independentes. Então, nós estamos fazendo esse processo, né, do comitê de relacionados para dar muita transparência nas condições que vão ser apresentadas, né, negociadas, para que a gente, desde o início, tenha essa transparência, que os representantes minoritários possam participar do processo. Né, esse processo aqui deve transcorrer ao longo dos próximos meses, mas acreditamos aí que em breve a gente deve estar informando ao mercado os próximos passos aqui após as recomendações que é esperada do Comitê de Partes Relacionadas. Agora, volto para ti, Depena. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Falando um pouco aqui de transmissão da expansão, né, os dois projetos em andamento, Asa Branca, só lembrando, né, Asa Branca já está com 1/3 em operação, os outros 2/3 a gente está na fase final da licença de instalação, então a gente não espera agora para 26 e nem para o primeiro semestre de 27, mas possivelmente lá no segundo semestre do ano que vem, esses demais trechos entram em operação. E no caso de Graúna, que é um projeto que começou um ano depois, também temos 5% já em operação comercial, esse trecho Brownfield, que está em vermelho ali entre Minas Gerais e Espírito Santo, e acelerando agora já esse ano e também no ano que vem, os trechos aqui em roxo no gráfico, que são em Santa Catarina e no Paraná, e também um pedaço ali entre São Paulo e Minas. Então também segue dentro do esperado Graúna, esses dois devem ser os grandes CAPEX agora de 26 e 27. Um resumo aqui embaixo da expansão, então em andamento apenas os dois projetos de transmissão mencionados, e no pipeline os projetos de sempre aqui, eólicos e solares, que estão em stand-by aguardando condições de mercado para eventualmente serem desenvolvidos, nada comprometido no momento. Partindo agora para a performance financeira, então a gente tem aqui começando pela direita, aqui mostrando só a nossa diversificação nesses gráficos de pizza. Então a gente tem hoje praticamente 1/4, desculpa, quase 25% vindo de transmissão de energia e transporte de gás, os outros 3/4 ainda vindo de geração, principalmente hidrelétrica, mas também eólica e solar. Então, e no lado esquerdo, até por uma questão contábil, o nosso ROI e o nosso ROIC caindo um pouco ao longo do tempo, novos projetos entrando, com CAPEX atualizados, receitas ainda não totalmente performadas, como Jari, Cachoeira, Soraya, Sol. Então a gente deve ter esses números mais estáveis já a partir de 26 e, quem sabe, crescendo um pouco mais para frente. Olhando então já a evolução de receita, tivemos um aumento importante de receita no ano passado, quase 15%, cerca de 550 milhões vindo de preço e volume, também por conta dos novos ativos, uma queda de 200 milhões por conta de um evento específico de 2024, que foi a indenização de Santo Agostinho, então um one-off daquele ano, um aumento também da nossa atividade de trading e, claro, um aumento da atividade de transmissão. Aqui, no caso, como a gente está falando do reportado em IFRS, uma parte disso, quase 1 bi, é receita de construção de Asa Branca, é um efeito contábil que vocês conhecem bem. Então,
14,6% de aumento. Passando agora por TAG. TAG, então, teve um lucro de quase 4 bi no ano passado e cerca de 687 milhões, que é a nossa parcela, 17,5%. Esse número, quando eu olho referente a 24, ele foi um pouco menor do que o 24. 24 havia sido 714 milhões, mas também por alguns eventos financeiros específicos lá do ano de 2024, alguns reconhecimentos contábeis. Então, operacionalmente, o ativo segue muito, muito bom, desempenhando bem, e gerando uma contribuição excelente aqui para a companhia. Evolução, então, do nosso EBITDA, a gente parte do EBITDA reportado, então, os gráficos mais nas pontas, então uma queda ali de 12,5%, mas claro, por conta do não recorrente da venda da TAG lá no comecinho de 2024, um bi 300. Quando eu olho o EBITDA ajustado, então a gente já olha um aumento de 3,7%, e quando eu olho o ajustado excluindo os efeitos de FRS, então a gente olha um aumento ali de 2,9%. É um EBITDA mais caixa, como o mercado gosta de olhar essas barras centrais. E aí então a gente pode novamente mostrar um crescimento por conta de combinação de preço e volume, a gente chama de performance operacional. A indenização da TAG, a indenização de Santo Agostinho sendo retirada ali, então uma queda de 250. Novos custos e despesas por conta da entrada em operação dos novos ativos, então também uma redução. Transmissão também com uma redução, desculpa, transmissão, um aumento ano contra ano de 65 milhões. E a pequena redução ali da equivalência patrimonial da TAG, então a composição disso é o 2,9% de aumento ano contra ano. Olhando o nosso lucro líquido, primeiro, então, fazendo o ajuste da venda da TAG, então, partindo já para o gráfico central, então uma queda de 15%. Aqui a gente vê com muito mais clareza, né? Essa queda foi dominada pela questão da despesa financeira. Então a gente está hoje uma empresa um pouco mais alavancada, os ativos já estão operacionais, então toda essa despesa financeira passa pelo resultado, toda a depreciação também passando pelo resultado, que é o segundo gráfico ali, 666 é resultado financeiro, 320 é a depreciação. Então a gente entrou com uma despesa nova ali de quase 1 bi, né? Vindo por conta desses novos ativos que ainda não estão gerando todo o seu potencial de EBITDA. Então isso também deve melhorar ao longo do tempo. Então, gerou aqui para esse ano uma queda de 15%. A nossa alavancagem aqui com mais detalhes, então a gente fechou o 2025 muito próximo do que estava em setembro em termos de dívida bruta, 29,3, em setembro estava com 29,6. O caixa que reduziu um pouco, então a nossa dívida líquida subiu marginalmente de 3,2 para 3,3. Então esse aumento que a gente vê desde 23, de 2,1 para 3,3, fruto desse ciclo de investimentos que a gente vai ver no próximo slide também, agora deve chegar nesse novo patamar e nesse novo platô, entre alguma coisa mais próxima ali, entre 3 e 3,5%. Esse vencimento da dívida, então, ao longo do tempo, aqui a gente tem um vencimento bem alongado e bem espaçado ao longo do tempo, então, sem grandes pressões sobre o caixa, a gente tem bastante tempo para ir ajustando e recontratando essa dívida, e ela vai vencendo até 2048, com muita tranquilidade. Hoje essa composição está 58% IPCA, 36% CDI e 6% TJLP. E o próximo gráfico, sim, então mostrando todo o esforço que foi feito ali desde 2022 e principalmente em 24 e em 25, onde a gente teve somado nos 2 anos quase 16 bi de CAPEX. Então, esse esforço, ele agora é reduzido, né? Agora a gente está concentrado em Graúna e Asa Branca, pelo menos por enquanto, né? Esforços já comprometidos. E você vê que em 28 é um CAPEX marginal já, onde ali é basicamente a expansão, modernização de Jaguara e CAPEX ordinário de manutenção. Então a gente chega num patamar de CAPEX mais tranquilo daqui para frente. Com isso tudo, como ainda estamos com uma alavancagem acima de 3, então a gente mantém o nosso patamar de dividendos em 55%
E também, como o lucro caiu um pouco, o payout, o dividend yield, né, que é o payout sobre a cotação, acabou ficando ali em 4,2%, um pouco abaixo do ano passado, mas mantendo aqui a nossa política de 55%. É, e era isso por enquanto. Volto com a Adri e ficamos aqui aguardando o Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la pela ferramenta de Q&A desta conferência. A nossa primeira pergunta vem do Daniel Travitsky, analista do Safra, e ele comenta: Bom dia, gostaria de pedir a perspectiva de vocês sobre a resolução da ANEEL sobre a possível antecipação do UBP, que são as concessões de uso bem público. O que acharam da proposta? Acham que faz sentido aderir nos termos propostos? E se fizer sentido, quando esperam que o processo seja concluído? E, por fim, como isso se integra na estratégia de alocação de capital e alavancagem da empresa. Legal, eu vou começar a responder, depois, se o Pierre e o Guilherme quiserem complementar. É, alguns eventos, então, já são públicos e conhecidos, né? Alguns outros a gente ainda não pode comentar, porque ainda dependem de aprovação interna. Então, sim, esse processo da UBP a gente vem acompanhando desde o ano passado, com a MP 1300, 1304, e agora ele foi finalmente essa semana aprovado pela ANEEL. Então, a gente espera agora cerca de 120 dias para esse processo ser concluído. Os primeiros 60 é onde as empresas terão o prazo para aderir, depois mais 30, cerca de 30 dias para assinar e 30 dias para pagar. Então, indo no limite do prazo, esse processo deve se concluir mesmo no final de junho desse ano. É, a gente tem 4 usinas com maior volume ali de BP, são Canabrava, Ponte de Pedra, que são os maiores saldos. Depois São Salvador e Estreito. Então, esse trabalho a gente está fazendo agora internamente para avaliar e nas próximas semanas vocês devem ter então notícias caso a gente for aderir, porque isso deve passar por RCA e deve ser feito algum tipo de aprovação estatutária. É, era isso. Se Guilherme Pierre, algum comentário? Do meu lado, não. Obrigada, pessoal. Só lembrando, se caso quiserem colocar as perguntas, é só acessar o Q&A do Zoom. A gente tem a próxima pergunta que veio do Vitor, analista sell-side do Itaú, e ele comenta: poderiam dar mais detalhes sobre o balanço energético da companhia, principalmente para 2026? A companhia acredita, só um minutinho, a companhia acredita ter energia suficiente para atender os contratos firmados, visto o nível alto de curtailment e GSF esperado para o ano? Eu posso pegar essa e depois o DPNE fica à vontade para complementar. Como a gente mostrou no gráfico, existe uma energia de reserva, né, que nós deixamos sempre preservada para cobrir GSF, para cobrir curtailment. Então, a gente está com uma posição hoje adequada à realidade do mercado, com a exposição, né, muito, quase zero, né, não temos nenhum tipo de exposição. Então, para 2026, a, gente tá, a gestão do nosso portfólio está bastante adequada, porque a gente, né, sempre, quando faz a análise do nosso orçamento para o ano seguinte, a gente já faz toda essa análise de qual o GSF, qual o curtailment que a gente está prevendo, e isso a gente, obviamente, considera na nossa gestão de portfólio. E só complementando, Guilherme, ano passado, durante o Investor Day, a gente já mostrou, né, a nossa projeção de curtailment para 26 em diante, então a gente já se preparou também por um nível de curtailment um pouco mais alto do que talvez seja o consenso do mercado. Então, acredito que sim, acredito que temos um bom balanço ali para passar esse ano. Obrigada. Seguindo aqui nas perguntas, a gente tem a pergunta do Bruno Oliveira.
analista sell-side da VDA, e ele coloca: gostaria de entender quais seriam as condições para retornar ao payout de 100%, dado que fechamos 3 anos consecutivos com 55%. Uma das condições seria o nível de alavancagem, se sim, em qual patamar? Okay, maybe I can give some color on that. So, all right, our dividend policy today is around 55%. For the time being, the point is that we foreseen in 26, 7, 8, 9 potential great investment in Brazil, and we need to keep our flexibility in our balance sheet to realize this kind of investment. So we prefer to keep some room in our balance sheet and in order to meet, of course, our covenants, and to have the possibility and ability to invest for growth for the next decade. We are here for a long time. Engie is in Brazil for a long time again, and we will focus more on investment growth today. So that's why we keep today the 55% dividend distribution, which is good already, and we don't foresee to increase at least for 26, but it's a board decision. It's not my decision, and we of course the percentage of dividend distributed. But let's see. So it's always an open discussion. Obrigada, Pierre. Seguindo aqui, a gente tem um complemento do Vitor, do Itaú BBA, uma nova pergunta, e ele comenta: qual é o nível de curtailment e de GSF considerado no balanço energético? Esse, assim, detalhadamente não é não é um guidance que a gente dá abertamente, mas a gente não acredita num nível muito diferente do ano passado, né? Então, inclusive, de novo, né, a gente publicou lá no, no Investor Day do ano passado, então a gente espera algum nível de curtailment entre 20% e 25%, depende da fonte, depende da forma de operação, depende do nível de térmica, então depende do consumo, tem uma série de variáveis que vai afetar isso, mas a gente não imagina um nível muito baixo de curtailment para esse ano. Mas GSF também não deve ter uma grande variação em relação ao ano passado. Obrigada, Depiné. Só lembrando, se caso a gente tenha mais alguma pergunta, o pessoal pode endereçar através do Q&A do Zoom. Adri, eu recebi aqui uma pergunta do Juliano Gege, dizendo que a empresa investiu muito e diversificou a matriz, né, nos últimos anos, que ele considera que foi uma boa estratégia, e pergunta se a gente espera, aonde a gente espera investir nos próximos anos com foco em crescimento. Se o Guilherme pode comentar um pouco sobre bateria, sobre LR Cap. Sim. Eu acho que é um bom ponto. Né? Vamos lá. Claro, não é a minha área hoje, mas só falando de transmissão, a gente está bastante ativo nos leilões de transmissão, né? Então, vai ter mais um leilão agora em março, apesar de não ser tão grande, e tem mais um no final do ano. Então, isso é uma atividade que a gente está olhando, né? E alinhado com a pergunta, né, que é a diversificação no nosso portfólio. E em relação a de energias renováveis, né, a gente fez nos últimos anos alguns movimentos de M&A, né? Adquirimos aquelas plantas solares, adquirimos ano passado os 2 ativos da EDP, de hidro. Então, estamos atentos, né? Eu acho que hoje o crescimento ele é muito limitado nas
energias renováveis intermitentes, pela sobreoferta de energia, pelo alto nível de curtailment. Então, não vislumbramos no curto, médio prazo oportunidades para novos projetos de plantas eólicas e solares, mas como o Depine mencionou, a gente tem possibilidades de crescimento em baterias, né? Vai ter o leilão de baterias esse ano, né? Ainda não estão definido quais são as condições, e também, né, o leilão de capacidade que vai acontecer agora em março, onde nós temos aqui uma nossa usina Jaguar, que a gente pode participar aí com 230 megas, a gente está analisando para poder participar. Então, hoje o nosso crescimento, né, resumidamente, está na linha de transmissão, essas duas oportunidades aqui são necessidades do sistema, baterias e o leilão de capacidade, M&As oportunisticamente falando, né, surgindo boas oportunidades, e por último, Greenfield, que não vislumbramos aqui nos próximos anos oportunidades que possam surgir para desenvolvimento e construção de novos parques. Perfeito, obrigada, Guilherme. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e eu gostaria de devolver a palavra aos palestrantes para as considerações e mensagens finais. Pessoal, obrigado a todos. Obrigado também, Guilherme e Pierre, pela participação. E vejo vocês no Q1 26. Perfeito. A gente agradece a participação de todos, aos diretores, ao DEPINE, e agradecemos a participação e tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Tchau.